Bom, então, dando prosseguimento ao estudo da obra Uma História da Filosofia, Grécia Antiga, Roma e Filosofia Medieval, do Frederick Copleston, hoje a gente prossegue o estudo dando uma analisada no capítulo 8, o progresso alcançado por Anaxágoras, né? Só fazendo uma breve recapitulação do que o Frederick Copleston nos mostrou no capítulo anterior, no capítulo 7. Fazendo essa breve recapitulação, a gente viu, né, que o Copleston explorou nesse capítulo a filosofia de Empédocles de Acáragas, que foi basicamente esse cara que fundou a escola pluralista, que era a escola que defendia que o universo e que a natureza tem fundamento em vários princípios, né, que são os 4 elementos da natureza: o fogo, a terra, o ar e a água. Esse cara também defendia a teoria dos 4 elementos, que eu acabei de falar aqui, né? E o ciclo do universo, né? Então ele defendia que o universo era um ciclo que era regido ali na disputa entre as forças da ordem e a força da desordem, né? Que iam fazendo um ciclo de alternância de poder conforme o tempo ia passando, né? Enfim, Empédocles de Acáragas, né? Ele vai ser essa figura bastante importante, né? Ele vai ser o fundador da escola pluralista. Agora no capítulo 8, o capítulo Progresso Alcançado por Anaxágoras, o Copleston vai explorar o Anaxágoras, que vai ser basicamente esse cara que vai ser muito influenciado pelo Empédocles. Então o Anaxágoras ele vai ser também um membro da escola pluralista, né? Ele vai ser um sucessor, vamos dizer assim, de Empédocles. Não direto, né? Até porque eu creio eu que eles nem se conheceram propriamente, mas aparentemente o Anaxágoras bebeu muito, né? A filosofia dele é muito parecida com a de Empédocles, mudando algumas coisinhas ali, adicionando algumas coisinhas, certo? E tudo bem. Tá, então, antes de adentrar propriamente na filosofia de Anaxágoras, a gente tem que entender um pouco a história, a vida de Anaxágoras. Anaxágoras ele vai nascer ali em Clasômenas, que vai ser uma região da Jônia, da Grécia, né? Em 500 ali a.C., e basicamente ele vai possuir uma cidadania persa também, porque essa região onde ele nasceu foi anexada à Pérsia, né? E basicamente ele vivia ali. Até que, inclusive, ele defendeu o exército persa na Batalha de Salamina, que foi uma batalha entre os gregos e os persas, que ali na região da cidade de Atenas, né? Da polis de Atenas. E nessa batalha, o exército persa saiu derrotado. E como Anaxágoras era um integrante do exército persa, ele acaba derrotado, mas ele também possuía cidadania grega, né, por conta da cidade onde ele nasceu ter sido já anteriormente da Grécia, e se até da Jônia. Então ele tinha cidadania grega e ele acaba ali ficando na cidade de Atenas. Então ele passa a viver ali em Atenas também. E vivendo ali em Atenas, basicamente o Anaxágoras ele vai ter contato, né, com a filosofia, né, com o saber de sua época, muito. E ele vai ser professor e mentor de Péricles, né, que o Péricles ele foi basicamente um importante político da época, ele foi um importante militar de Atenas, um grande líder de importância tremenda para Atenas, porque ele vai ser um dos grandes comandantes da Atenas na Guerra do Peloponeso. Então, Anaxágoras ele vai ser uma peça fundamental nessa política dessa guerra do Peloponeso, porque ele vai ser o mentor, ele vai ser o professor de Péricles, que é justamente o cara que vai comandar Atenas, né? E sendo esse mestre de Péricles, o Anaxágoras ele vai sofrer bastante perseguição política por conta disso, né? Então, a oposição que não gostava muito de Péricles vai começar também a acusar o Anaxágoras e perseguir o Anaxágoras. E, em uma dessas perseguições, a oposição vai justamente acusar Anaxágoras e prendê-lo por, segundo eles, o crime de injúria, que é o crime, basicamente, de não aceitar as divindades do Estado, né? Então, por exemplo, Anaxágoras, aparentemente, não acreditava que o Sol e a Lua fossem divindades, né? Ele acreditava que o Sol e a Lua eram objetos celestes, né? Mas ele não acreditava que eles eram deuses propriamente. E aí, basicamente, ele vai ser acusado desse crime de injúria pelos opositores de Péricles, e nisso ele vai ser preso, né? Sendo então preso ali, Anaxágoras ele vai viver na prisão por um breve momento, até que propriamente o Anaxágoras
vai ser salvo por seu mestre, por seu aprendiz, né? Péricles. Ele vai ser salvo ali na prisão. Então Péricles ele vai pegar o seu exército e vai partir pra prisão e vai salvar o Anaxágoras, que estava preso ali por conta dessa questão toda da injúria, né? E aí então, salvo, Anaxágoras ele foge de Atenas e vai pra Jônia, ali na colônia de Mileto. E lá ele vai fundar a sua biblioteca, ele vai viver com mais calma, né? Sem toda essa perseguição política, sem todo esse jogo político da Guerra do Peloponeso e tudo mais. E ele vai ficar mais de boa ali. E vai ser lá, né, que ele vai criar uma grande, vamos dizer assim, escola, não uma escola propriamente, né, mas onde ele vai fazer vários aprendizes e vai ser reconhecido como uma figura intelectual, né? Ou seja, ele era muito associado a essa questão de ser o cara que busca a verdade, né? Ali na própria colônia de Mileto, ele era muito reconhecido por isso. Tanto é que quando ele morre nessa cidade, ele é homenageado, salvo engano, fizeram até uma estátua pra ele, né? E no dia da morte dele, todo ano, no dia da morte dele, era comemorado um feriado sobre a figura dele, e onde todo o povo se dedicava a estudar, né, e buscar a verdade, justamente em homenagem, né, e em memória dessa figura que foi Anaxágoras, que foi esse importante pensador que buscava a verdade com afinco, né. Então, ele pouco deixou de sua obra escrita propriamente, então a gente pouco sabe dos trechos dele. Ele foi inclusive citado por Sócrates, né, lá na Apologia de Sócrates. Mas, enfim, essa foi um pouco da vida do Anaxágoras. Partindo propriamente ao que falava Anaxágoras, ele vai ser, como eu havia dito, muito influenciado por Empédocles de Achargas. Então, o Empédocles vai influenciar ele bastante. O Anaxágoras ele vai repetir muitas coisas que o Empédocles disse. E uma delas é a questão das partículas, né? Então, Anaxágoras acreditava que a natureza era composta por partículas que são essenciais, né? Essas partículas que não podem ser destruídas, né? Então, são partículas essenciais que são indestrutíveis e que somente podem ser transformadas, mas nunca destruídas, né? Então, ele acreditava nesse sistema, né? Então, que o mundo, por exemplo, que uma pedra, que a madeira, ela é composta por várias partículas que compõem ela, e que essas partículas, elas podem ser transformadas, ou seja, por exemplo, eu posso quebrar uma pedra em dois, certo? Eu posso dividir uma pedra em duas. Mas, ou seja, eu posso transformar aquela pedra, certo? Eu posso mudar a forma, eu posso quebrar ela em duas. Mas eu não posso destruir as partículas em si da pedra, né? Que compõe aquela pedra. Ou seja, eu posso transformar, eu posso até mudar essa pedra, a forma dela, a substância dela. Mas eu não posso destruí-la, né? Eu não posso corrompê-la, vamos dizer assim, né? Então, para ele, a matéria, né, as partículas que compõem a matéria são indestrutíveis, né? Só que ele, diferente de Empédocles, discordava da teoria dos 4 elementos. Então, Anaxágoras não defende a teoria dos 4 elementos. Ele acreditava que cada coisa que existe na natureza possui a sua própria partícula. Ou seja, enquanto o Empédocles defendia que só existem 4 partículas essenciais, que no caso vão ser o fogo, ar, terra e água, o Anaxágoras vai defender que para cada coisa que existe na natureza, existe sua determinada partícula. Então, por exemplo, a madeira, ela possui a sua própria partícula de madeira, segundo Anaxágoras. A pedra, ela possui a sua própria partícula de pedra. O vidro possui a sua própria partícula de pedra, segundo Anaxágoras. E essas partículas que são próprias a cada coisa que existe na natureza, ele chamou de homeomeria, né? Então, homeomerias são justamente essas partículas, né, que existem para todas as coisas que existem na natureza, certo? E no caso, na composição das homeomerias, então, haveria isso, né? É importante a gente dizer, né, que o que faz uma coisa ser pedra, né? O que faz a pedra ser pedra para Anaxágoras? A predominância de partículas de pedra. Porque para Anaxágoras, há uma frase dele em que ele diz: em tudo há uma porção de tudo. Para Anaxágoras, em todas as coisas, em todas as substâncias, em todos os entes do mundo, existem partículas de todas as coisas. Então, por exemplo, numa pedra, eu tenho na pedra, além das partículas de pedra,
todas as partículas de todas as outras coisas que existem. Ou seja, na pedra eu teria, além de partículas de pedra, eu teria também partículas de vidro, partículas de fogo, partículas de água, partícula de ouro, partícula de metal, de não sei o que, até de carne, né? Ou seja, a pedra, assim como todos os outros objetos da realidade, além de possuir a partícula de pedra, possuiria também todas as outras partículas de todas as outras coisas que existem, certo? Ou seja, é isso que ele quer dizer quando ele diz que em tudo há uma porção de tudo. Ou seja, que em todas as substâncias reside pelo menos um pouco de uma partícula de outra coisa, né? E de todas as outras coisas, na verdade. Né? Mas aí você pode me perguntar, mas por que a pedra ela é pedra se ela possui partículas de todas as coisas que existem? Essa é uma boa pergunta. E Anaxágoras responderia que o que faz a pedra ser pedra é a predominância de partículas de pedra. Ou seja, embora a pedra possua partículas de todas as outras substâncias do mundo, nela predominam as partículas de pedra. E é isso que faz com que a pedra seja pedra. Ou seja, predominam na pedra as partículas de pedra e por isso ela é pedra. Embora haja nela todas as outras partículas de todas as outras substâncias do mundo, né? E então, nesse sentido, o que fundamenta uma substância para Anaxágoras vai ser a predominância de partículas, de determinadas partículas, né? Ou seja, o que faz a pedra ser pedra é a predominância de partículas de pedra nela, embora acidentalmente existam nela também contidas partículas de outras coisas, de todas as outras substâncias do mundo, certo? Dado isso, a gente pode dizer que, de certo modo, ele propôs essa questão de que em tudo há uma porção de tudo, justamente para tentar resolver o problema da mudança que estava contido lá em Parmênides. Por quê? Parmênides, ele dizia, né, que, basicamente, ele fez um dilema que diz que as coisas não podem vir a ser, ou seja, que as coisas não podem mudar. Porque se uma coisa vem a partir do nada, ou seja, se, por exemplo, eu transformo água pro gelo, eu tô pegando a água e, do nada, eu tô pegando ela e transformando ela em gelo. Ou seja, da onde que surgiu o gelo, sabe? Eu simplesmente transformei ela. Então, essa mudança da água pro gelo, para Parmênides, não poderia ocorrer, né? Seria ilógico, segundo ele, porque a água estaria transformando em outra coisa que surgiu a partir do nada. Só que ele também diz que algo não pode vir a ser, ou seja, que algo não pode mudar a partir de algo que já exista, porque se algo já existe, então não mudou propriamente, né? Aquilo só já simplesmente existia, né? Não veio a ser, né? E então esse é o dilema de Parmênides. E o que Anaxágoras tentou fazer quando ele propõe essa questão da predominância que eu expliquei? Ele tentou resolver esse dilema. Porque, desse modo, ele conseguiu explicar que a água pode se transformar em gelo. Por quê? Na água, como eu disse, agora trocando, por exemplo, da água, né? Na água, por exemplo, predominam partículas de água. Mas na água também estão contidas partículas de gelo, certo? Ou seja, a partir do momento em que predominarem partículas de gelo na água, a água vai passar a ser gelo. Ou seja, desse modo, não há nenhuma incoerência lógica em dizer que a água passa a ser gelo. Então, desse modo genial, Anaxágoras está dizendo, olha, Parmênides, ele falou isso, né? Ele deu esse dilema, mas eu consigo explicar por que a mudança existe através dessa questão das partículas. Ou seja, é possível sim que as coisas mudem. É só você pensar acerca da predominância, né? Ou seja, a água ela vai passar a ser gelo quando predominarem na água partículas de gelo, né? Ou seja, não há esse paradoxo, não há esse dilema que Parmênides tentou montar. É possível sim explicar as coisas de um jeito que seja coerente com a existência do movimento. Ou seja, desse modo, Anaxágoras tentou refutar, vamos dizer assim, Parmênides acerca da questão do movimento, né? Já que Parmênides tinha essa rança, ele não gostava da existência do movimento, vamos dizer assim. Ele não acreditava na existência do movimento. E desse jeito, Anaxágoras genialmente tenta contrapor ele e dizer que existe outro lado da moeda e que é possível sim que o movimento exista, né? Através dessa teoria da predominância das partículas, né? E nesse sentido, né? Agora a gente adentra para
esfera da filosofia de Anaxágoras, que é acerca da origem das coisas, né? A gente estudou Empédocles, que Empédocles acreditava, Empédocles de Cargas, né? Ele acreditava que o universo, no começo de tudo, todas as partículas estavam contidas num único ponto inicial, né? E que aí, a partir da dialética entre as forças de ordem e de desordem, foi surgindo as coisas e tudo mais, teve os vários ciclos do universo, né? Anaxágoras, ele acredita em algo parecido. Para Anaxágoras, no começo de tudo, todas as coisas estavam unidas em um único ponto infinito, um único ser total, um único todo, que era infinitamente pequeno, né? Só que ele dá uma explicação diferente de Empédocles sobre como as coisas começaram, né? Porque, se vocês bem lembram, o Empédocles dizia que houve esse momento, né? Que tudo estava contido num único ponto. Só que Empédocles vai dizer que o caos que girava em torno desse único todo, desse único ser, ele vai perfurar essa esfera, esse único ponto, e aí vai dar início à batalha entre a ordem e a desordem, né, para formar as entidades do mundo, né, as substâncias do mundo. Só que Anaxágoras, ele vai dizer que não foi o caos que fez isso, que deu início e que deu ordem às coisas do mundo. Para Anaxágoras bem observou o mundo, né? Ele observava a natureza e ele via que a natureza possui uma ordem intrínseca nela. Então, por exemplo, o homem, ele tem um coração que serve para bater, né? Para bombear sangue pelo corpo, né? Então, no coração do homem tem finalidade, né? O coração do homem tem uma finalidade, o órgão dele tem uma finalidade. Os olhos têm a finalidade de ver. A boca tem a finalidade de comer. Ou seja, ele percebeu que na natureza está contida certa ordem, né? Ou seja, até as próprias leis da natureza, né? Por exemplo, as coisas caem se você soltar elas no planeta Terra. Ou seja, ele percebeu que as coisas na natureza, elas eram regidas por certas leis, havia certa finalidade, e portanto ele percebeu que na natureza havia ordem. E ele diz, tá, mas como então que a gente é fruto apenas de algo que não é inteligível? Porque veja, o que afirmavam os anteriores? Os anteriores, como o próprio Empédocles afirmava, eles acreditavam que a natureza ela é fruto de um mero, vamos dizer assim, a gente poderia até dizer acaso, né? Ou seja, existiam as forças lá, né? E as forças fizeram a ordem meio que sem querer, né? Ou seja, existia a força de ordem, desordem, mas acabou que essas forças não eram algo que tinham inteligência propriamente. Então é como se nós fôssemos meio que obras do acaso, né? E nesse sentido, Anaxágoras vai dizer, cara, tem uma coisa errada, porque se na natureza tem ordem, então tem que existir um ordenador para a natureza, certo? Porque a ordem não pode surgir da desordem. Ou seja, se não existe uma inteligência para dar ordem às coisas, então as coisas não podem ser ordenadas, certo? Certo, então, por quê? Então os anteriores, eles diziam isso, eles afirmavam, né? Os anteriores, Anaxágoras afirmavam que a natureza ela é fruto simplesmente das forças que regem a natureza, mas que não tinha uma inteligência, né, que organizava isso. E Anaxágoras vai propor, então, que as coisas, sendo ordenadas, necessitam de um ordenador, de uma inteligência que as ordene, certo? Porque as coisas não podem simplesmente ter ordem. A ordem não existe sem um ordenador, né? Então, se algo é ordenado, essa coisa precisa de uma inteligência que a ordene, né? Ou seja, se algo é ordenado, ela precisa ser ordenado por algo que tenha inteligência. Só que como as coisas do mundo não têm inteligência própria, então, por exemplo, a água não tem inteligência própria para se ordenar. Ela precisa ser ordenada por outra coisa, certo? Por outro alguém. E é isso que Anaxágoras vai chegar à conclusão do nous. O nous vai ser basicamente essa inteligência universal e suprema, infinita, que vai ordenar todas as coisas no começo do universo. Que é basicamente o que a gente poderia chamar da existência de Deus, né? Então o Anaxágoras aqui ele foi um dos primeiros a propor algo que se parece muito com Deus, tirando o fato que esse Deus que ele propunha não era muito criador, né? Já que para Anaxágoras esse nous, essa inteligência, ela não criou a matéria, ela simplesmente ordenou a matéria, né?
o que se assemelha bastante também com o demiurgo de Platão, né? Mas, enfim, então ele propõe que tem de existir uma inteligência que tenha dado ordem à matéria. Ou seja, no começo de tudo, todas as coisas estavam nesse único ponto, e aí veio essa inteligência que aparentemente é imaterial, né? Essa figura chamada nous, essa mente, essa inteligência, que vai pegar essa matéria que está ali toda contida num único ponto, e vai pegar essa matéria e vai começar a ordenar ela e criar o universo, e criar a natureza tal como a gente conhece hoje. Né? Então Anaxágoras ele propõe a existência desse nous, dessa inteligência, dessa mente que vai ordenar as coisas, justamente vendo que existe ordem na natureza e que a natureza, não podendo ordenar-se a si mesma, necessitaria, portanto, de uma ordem que foi colocada por outrem, que no caso foi dado por essa mente inteligente, por esse nous, que é esse espírito, que é essa inteligência suprema, que se assemelha bastante com a figura de um deus, né? Mas não é propriamente, porque ela não é criadora. Então essa figura daria ordem às coisas. E veja assim, né, que o Anaxágoras descarta a existência da força de ordem e desordem, né? Porque Empédocles ele afirmava que as coisas surgiram, né, a partir do conflito entre a força de ordem e desordem. Só que Anaxágoras ele, portanto, discorda da existência dessas duas forças, porque ele explica a natureza das coisas a partir da ordenação por uma mente, por conta desse nous, né? Há certa discordância se o nous ele era um ser material ou imaterial, mas a tendência é afirmar que ele seja um ser imaterial, certo? Mas não é certo afirmar que ele seja imaterial na concepção original de Anaxágoras, né? Então tem a possibilidade dele ser sim um ser material, mas não muda o mérito e o conceito de que ele seja uma inteligência, certo? Que tenha ordenado todas as outras coisas. Mas a posição predominante é que ele seja uma entidade material na filosofia de Anaxágoras, certo? Então, dado isso, o Copleston finaliza o capítulo e ele vai apontar as influências e a importância do pensamento da filosofia de Anaxágoras para o resto da filosofia. Ele vai dizer que Platão e Aristóteles vão beber bastante dessa questão do nous, né, desse Deus, que vai aparecer bastante na filosofia de Platão e Aristóteles futuramente. Platão, em sua filosofia, tem algo que é muito parecido com isso, com essa proposição do nous, que é basicamente o demiurgo, que basicamente faz a mesma coisa que o nous. Ele é uma inteligência que vai ordenar a matéria pré-existente no universo, né? Ali na filosofia de Platão. E já em Aristóteles a gente vê algo parecido na figura do primeiro motor imóvel, né? Ou seja, essa primeira motor imóvel que é imaterial e que dá o movimento para todas as outras coisas, né? Assim como o nous dá ordem para as outras coisas que estão desordenadas ali naquele único ponto inicial do universo, né? E ele também vai ter um rompimento, certo? Com a figura pura daquela questão toda de dizer que, de tentar explicar as coisas puramente materialmente, né? Então, por exemplo, anteriormente, não é que os filósofos anteriores a eles fossem materialistas no sentido que hoje a gente usa, né? Mas eles são materialistas, segundo o Copleston, no sentido em que eles tentavam explicar a natureza a partir de conceitos e princípios materiais. O Anaxágoras, ele dá um salto nessa questão e ele tenta explicar a formação da natureza a partir de uma entidade imaterial, né? Então, nesse sentido, ele inovou em certo sentido, né? Na filosofia, ele propôs algo diferente. E por fim, a teoria das homeomerias, né? A teoria de que existiam essas partículas que compõem as coisas e que as coisas têm a forma que elas possuem, a substância que elas possuem, dada a predominância de partículas nela. Toda essa teoria que eu acabei de falar, ela é muito importante para a fundação da escola atomista, dos atomistas propriamente, que é o próximo capítulo da obra, né? Porque os atomistas eles vão beber bastante disso. Isso é muito parecido com o atomismo até de hoje em dia, né? Tanto é que é bem parecido a explicação. Dando alguns ajustes, a gente até conseguiria chegar no que parece muito com a nossa posição atual sobre a física do mundo, né? Mas é interessante. Então, Anaxágoras ele tem importante influência tanto sobre Platão e Aristóteles, quanto essa questão da inovação por postular essa inteligência imaterial, mas ele também tem uma importância
para a escola pluralista no sentido que ele vai influenciar os posteriores dele, né, que vão ser os atomistas, né? Então, essa foi a mente genial de Anaxágoras, esse foi o progresso que ele fez na filosofia, esse foi as dúvidas que ele tentou responder, essas foram as coisas que ele questionou e tentou mudar e criar, né, e dar a sua contribuição à busca pela verdade. Então esse foi Anaxágoras de Clasômenas, o filósofo pré-socrático que propunha a existência de várias partículas. Então, falou!